vais de me ouvir. Aleluia. Não vou viver a vida sem chamar. Buscarei, encontrarei. Espírito de Deus, Espírito de Deus, te quero bem em mim, dentro de mim, preciso de ti, deixa. Diga comigo, Senhor Deus, eu quero a tua palavra, a tua transformação, o meu viver. O Espírito Santo tem liberdade para dirigir a minha vida, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Aplaude Jesus porque ele é Deus. Aleluia. Ó, eu vou ser breve. Eu já dei uma palavra para você, eu quero que você guarde essa palavra. Infelizmente não tive tempo de colocar para mandar essa mensagem também ao vivo, mas eu vou entrar nessa segunda palavra, que é Hebreus capítulo 11, versículo 24, é um texto bastante conhecido. Eu quero que você tenha um entendimento que nós estamos vivendo em um mundo passageiro, tudo aqui passa, nós somos peregrinos nesta terra. Eu fico vendo que as pessoas estão trabalhando por este mundo. Eu não tenho que trabalhar por este mundo, eu tenho que trabalhar pelo vindouro, pelo mundo que vai vir. Irmão, preste atenção, eu não quero que você despreze a prosperidade que vem de Deus, não. Deus quer que você seja próspero. Eu não quero que você despreze o prazer familiar. Deus quer que você tenha uma família abençoada, feliz. Não quero que você despreze o prazer conjugal. Deus quer que você tenha uma esposa, que você tenha um marido, que você seja feliz. Inclusive, se você observar no livro de Eclesiastes, Salomão fala algo muito importante. Ele fala que tudo é vaidade. Ele diz que tem 3 coisas que são importantes, né? E o resto é vaidade. Uma delas é viver perto das pessoas que você ama, né? Deve viver perto das pessoas que você ama. Segunda coisa, viver com a mulher que você ama, aquele que é homem, aquela que é mulher, viver com o homem que ela ama. E a terceira coisa, pessoal, é uma coisa que tem que ir devagar, com cuidado, porque senão atrapalha. O que é, pastor? Comer. Ele fala, o resto é vaidade. Viver perto da mulher que ama, ou do homem que ama, viver perto das pessoas que ama e comer, o resto é vaidade, ou seja, o resto é besteira, entendeu? Então o que acontece? Você tem que ter essa preocupação, mas o que eu quero que você entenda é que tudo aqui é passageiro. Eu tenho falado esses dias que milagre magnífico o Senhor Jesus fez em relação a Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Por maior que seja o milagre aqui, por maior, mais grandiosa que seja a bênção que você recebe aqui, é passageira. Você tem que entender que existe uma eternidade pela frente, e quem compreendeu isso claramente foi um homem chamado Moisés. Preste atenção, Hebreus capítulo 11, versículo 24, está escrito assim, ó, pela fé. Primeiro eu quero que você entenda, irmão, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Então aqui a gente pode fazer uma interpretação aqui, que é uma interpretação extensiva, mas que na verdade não é muito extensiva não. Se está dizendo que é pela fé, significa que ele ouviu algo que trouxe certeza ao coração dele, que trouxe convicção ao coração dele. Porque fé é isso, é a certeza que aquilo que Deus falou para mim vai acontecer. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Quer dizer, Deus me fez uma promessa, Deus me deu uma palavra, Deus falou algo para mim e me encheu de convicção no meu coração, de certeza no meu coração. Então isso é fé. Fé é um sentimento, é uma certeza que vai acontecer conforme Deus falou. Então Deus, sem dúvida alguma, falou com ele algo que encheu o coração dele de certeza, que o que ele deveria fazer, o que ele deveria escolher, e ele fez a escolha dele. Presta atenção, pela fé, Moisés, sendo já grande, irmão, tem decisões que se você não crescer, você não vai poder tomar. Lembra que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, é dele, mas se ele for menino, é como se ele fosse servo, ou seja, como se ele fosse escravo. Apesar de ser dele, ele não tem autoridade. Por quê, pastor? Porque ele não tem idade para comandar. Então tem muitas bênçãos, tem muitas maravilhas que Deus
Ele tem para mim, para você, mas que só vão se manifestar nas nossas vidas quando houver em nós um crescimento espiritual. E eu tenho procurado explicar, o crescimento natural não tem jeito não, é mês a mês, é ano a ano, não tem jeito não, né? Você vê, eu estava vendo, meu netinho nasceu há pouco tempo agora, 3 meses, cresceu bastante, quer dizer, é mês a mês, né? Segundo a medicina, segundo aí a ciência, vamos dizer dessa maneira, o homem se torna adulto com 25 anos, de 25 anos e um dia ele começa a envelhecer, mas até os 25 anos ele ainda não é um homem adulto. Você está compreendendo? Na nossa lei, o cidadão com 18, 21 anos se torna responsável com 18 para algumas coisas, com 21 para outra. Na época de Jesus se tornava um homem responsável com 33 anos de idade. Você compreende? Foi por isso, com 30 anos de idade. Foi por isso que o Senhor Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Então o que acontece? Agora espiritualmente não tem esse negócio de tempo. Não, pastor, não. Espiritualmente depende de dedicação. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e são crianças na fé. Tem pessoas que estão há 2, 3 anos na igreja e já tem uma maturidade espiritual maravilhosa. Tem pessoas que estão há 15, 20 anos na igreja e é um adolescente espiritual, ou seja, é aquela pessoa sem compromisso ainda, sem responsabilidade ainda. Uma pessoa adulta, ela precisa de que alguém chame ela para ir trabalhar? Não, ele tem compromisso, ele tem responsabilidade, ele tem a casa dele para cuidar. Então ele pode até colocar o relógio lá para despertar de segurança, né, que ele tem que levantar às 6 da manhã, mas na verdade quando é 10 para 6, 15 para 6 já está acordado, muitas vezes só esperando o relógio tocar para levantar, e às vezes até levanta antes do relógio. Por quê? Porque ele tem compromisso, ele é adulto, ele tem responsabilidade. Agora o adolescente, ele é irresponsável, o pai e a mãe às vezes tem que ficar gritando para ele levantar para não perder o horário da escola, assim mesmo às vezes ele perde, porque não tem responsabilidade. E às vezes vai para a escola, fica dormindo na escola, porque não tem responsabilidade, ele é adolescente. A criança então, eu tenho um filho, que hoje ele já é adulto, tem mais de 30 anos, quase 30 anos de idade, mas a gente, lá em casa, colocou o apelido dele de Borrones. Ele vai ficar doido comigo. Por quê, pastor? Porque ele não tomava banho. Aí um dia minha esposa, ela falou comigo, ele falou, porque eu sempre trabalhando, correndo, ela ligou para mim e falou assim: Júnior, eu falei, o que foi? Você tem que falar com o Alexandre, porque eu mando ele tomar banho, ele não vai, já está 3 dias sem tomar banho. Aí eu chamei ele e falei: amigo, deixa eu falar com você, 6 horas, se eu ligar 6h01, você não entrou no banheiro, eu vou te dar uma coça que você vai ver que só você vai virar homem na marra. Nunca mais ficou sem tomar banho. 6h01 eu ligava, liguei no primeiro mês só, depois eu liguei mais. 6h01 eu ligava, tá no banheiro. Por quê? Porque é criança. Então, quer dizer, não dá para entregar certas coisas na mão de uma criança, não dá para entregar certas coisas na mão de um adolescente. Não dá para entregar, tem que ser na mão de um adulto. Então tem pessoas que têm que ter esse entendimento. Enquanto não houver um crescimento espiritual, Deus não vai poder entregar nada na tua mão. Por quê? Porque tem decisões que só um adulto pode tomar, e você tem que crescer espiritualmente para tomar. Repito, não precisa de tempo, precisa de dedicação. Se você se dedicar, aquele que busca, esse me encontra. Se você se dedicar, Deus se mostra a você. Se você mostrar a ele de todo o coração que você quer conhecer, ele se mostra a você. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Enquanto ele não era adulto, ele aceitava tudo que vinha do Egito. Por que você acha que tem pessoas que estão na igreja e ainda aceitam as coisas do mundo? Ela ainda aceita ir na balada, ela ainda aceita falar palavrão, ela ainda aceita mentir, ela ainda aceita fazer fofoca, ela ainda aceita passar os outros para trás, ela ainda aceita carregar uma mágoa, um rancor, um ressentimento. Por quê? Porque ela ainda é criança, ela ainda não cresceu, ela ainda aceita as coisas que vêm do Egito, ela ainda aceita as coisas que o faraó fala para ela, ou seja, que Satanás fala para ela. A pessoa que pertence a Deus, que já cresceu espiritualmente, ela não aceita nada que vem do Egito. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, conforme a pessoa cresce, o entendimento dela vai mudando e ela vai abrindo mão do Egito, ela vai abrindo mão do que o mundo oferece. Tem gente que ainda, e aí às vezes tem que passar por um crivo, às vezes tem que comer, como diz outro, comer o pão que o diabo amassou para poder despertar, mas não precisaria. Deus deu tanta oportunidade, Deus falou tanto, Deus mostrou tanto, mas existe
o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. A pessoa acaba escolhendo muitas vezes não fazer o que Deus está falando para ela, mas fazer aquilo que o coração dela está desejando ou que alguém fala para ela. Irmão, o adulto ele não é dirigido por ninguém. O adulto é dirigido pelo Espírito Santo. O adulto é dirigido pela palavra de Deus. Você compreende, sim ou não? Moisés ele só se colocou naquela posição porque ele era adulto, porque enquanto ele era jovem, enquanto ele era garoto, ele aceitou tudo que veio do Egito. Ele foi deixado num rio, a filha do faraó o encontrou, aquilo foi provisão divina. A irmã de Moisés ficou observando ele de longe. Aí quando ela viu que a filha do faraó pegou, ela olhou e falou: puxa, é um menino hebreu. Aí a menina se apresentou: oi, você quer que eu arrume uma mulher para tomar conta dele? Ela falou: quero. Ela foi chamar a mãe do menino para tomar conta. Quer dizer, Deus ainda arrumou um salário para ela. Que coisa maravilhosa. Ela pagou, ela estava sendo paga para tomar conta do filho dela. Olha como Deus abre a porta. Deus é Deus. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele foi criado pela mãe até uma certa idade. Aí ele foi mandado para o palácio. Aí ele foi viver o que o Egito oferecia. Ele foi viver o que o faraó oferecia, mas ele cresceu. Aí ele percebeu que o Egito, ele era fundado, ele era produzido, ele era edificado por mãos escravos, por sangue inocente. Ou seja, aquela glória do Egito vinha da dor, do gemido de muita gente. Ele falou: não, eu não quero nada do Egito, mas eu não aceito. Presta atenção nisso, ó. É muito importante. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se a chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes. A escolha é sua. O que você está vivendo hoje foi por escolhas que você fez. As pessoas têm essa mania de culpar Deus, ou culpar o marido, ou culpar a esposa, ou culpar... Não. É escolha tua. Já ouviu um ditado: quando não quer, dois não brigam. Foi escolha tua. Agora você nunca imaginou que ia pagar o preço que está pagando, mas foi escolha tua. Deus não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Quantas vezes Deus não usou o pregador para falar com você, para você não fazer? Quantas vezes alguém falou: vamos para a igreja, hoje eu não quero não, estou cansado, não quero. Não. Ou seja, atendeu o desejo da tua carne, atendeu o desejo do teu coração, e até mesmo atendeu o desejo de um demônio, porque ele tinha um plano contra você, e você aceitou o que ele estava te oferecendo. Você acha que o diabo quer ajudar alguém, irmão? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Você tem que parar para entender isso e compreender que a palavra que você tem que viver vai ter momentos difíceis, complicados, dolorosos. Vai, não vou falar para você que não vai, mas como eu falei, é passageiro. Tanto que é bom como que é ruim passa. O que eu tenho que fazer, pastor? Permanecer na palavra em qualquer situação, ou no tempo bom ou no tempo ruim, me manter na palavra. Amém? E não fique esperando gratidão do homem, não. A não ser que você esteja fazendo para o homem. Por exemplo, eu fico vendo a pastora que está aqui do meu lado, ela corre para cá, corre para lá. Se ela estiver esperando: Deus abençoe, a senhora é maravilhosa, ela vai morrer. A não ser que ela esteja fazendo para mim. Aí eu vou falar: obrigado, puxa, muito abençoado, fui muito gentil. Está fazendo para Jesus? Eu vou falar o que para ela? Não tem nada para falar para ela, não. Ela que tem que agradecer a Deus por ela poder estar nessa posição de estar servindo a Ele, porque isso é um privilégio. Pedro estava apanhando, levando chibatada nas costas, estava cantando feliz e alegre. Por quê? Porque ele percebeu, olha só, ele no coração dele, ele pensava assim: puxa vida, eu apanhei por causa de Jesus. Quer dizer, ele se viu merecedor de perecer pelo amor a Cristo. Ele achou aquilo incrível, estava feliz da vida. E às vezes, porque nós levamos um puxão de orelha, porque as coisas não são como nós queremos, nós nos revoltamos. Não. Tá na hora de crescer. Esse é comportamento de criança. Criança que é assim. Que foi? Não, está na hora de crescer. Amém? Está entendendo, sim ou não? Escolhendo antes, foi escolha. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele percebeu que aquilo ali era mão escrava, era sangue inocente. Ele percebeu que aquela glória toda era fruto de pecado. Ele falou: não quero. Por pouco tempo, há pouco tempo, irmão. Pastor, mas aquela mulher tem 170 anos de idade, pastor. É pouco tempo? Comparado à eternidade não é nada. Porque esse pouco tempo que a Bíblia está falando aqui, é essa comparação que está sendo feita. Comparação é a eternidade.
Quer dizer, eu vou ter um prazer que vai durar 15, 20 minutos, vou ter um prazer que vai durar 10, 15 anos, 20 anos, depois eu tenho uma eternidade pela frente. Eu tenho uma eternidade pela frente, tenho um preço para pagar eternamente. Será que não dá para entender? Que nada que venha do mundo, que nada que venha ofertado por Satanás vai produzir para você alguma coisa, a não ser dor, a não ser sofrimento? É escolha. Eu escolho fazer o que é certo, eu escolho andar com Deus, eu escolho abrir mão do que é errado. Eu escolho o céu. Se eu escolho o céu, então eu vou começar a ter um comportamento segundo a palavra, porque senão eu não vou entrar no céu, não interessa quem seja. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Está todo mundo querendo acreditar que qualquer um vai entrar no céu, mas não vai. Isso é um engano do diabo. Então as pessoas estão vivendo de uma maneira relaxada, achando que vão entrar no céu, não vai. A Bíblia diz que estreito é o caminho, apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação. É complicado mesmo, por quê? Porque o mundo está andando numa direção e nós vamos ter que andar numa direção oposta. Vamos ter que remar contra a maré. É difícil mesmo, muitas vezes, é complicado mesmo, muitas vezes, mas volto a dizer, é passageiro. Ele entendeu que era passageiro e falou: vou viver quanto? Eu não sei qual era a expectativa de vida do Egito naquela época, 40, 50, 60 anos. Vamos supor que era 70 anos, 80 anos, vai. Vamos supor que era 100 anos. Aí ele vai falar comigo: eu vou viver 100 anos aqui no Egito, né, rodeado de mulheres, gente me abanando, comendo cachinho de uva, tudo tranquilo para mim. Aí depois eu tenho uma eternidade pela frente para enfrentar no inferno. Falou: não, prefiro agora sofrer, porque o povo de Deus está numa posição de escravidão, uma posição de chibata nas costas, uma posição de dor. Ele falou: então eu vou para essa posição, mas eu vou ficar com o povo de Deus, porque eu quero andar com aquele que pertence a Deus, eu quero viver eternamente. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo, o sacrifício, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Irmão, ele sabia que tinha recompensa. Qual a recompensa? A vida eterna. Você quer passar a eternidade com Jesus? Sim ou não? Não mente, não se prostitui, não rouba, não engana ninguém, não trai a tua mulher, não trai o teu marido, não carregue mágoa no coração, não despreze a palavra de Deus. Seguramente você vai passar a eternidade no céu. Irmão, aqui é transitório. Fiquei com dó de ver um rapaz, poucos dias, 23 anos, caiu num prédio, morreu. Eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. Sinceramente, diante do Senhor Jesus, não conheço uma música, nunca tinha visto a cara dele. Vi a cara dele hoje porque pintou um grupo de WhatsApp da família e colocaram lá. Aí eu olhei o rapaz, jovem, bonito, falando palavrões, querendo ser irreverente demais, exagerado demais. Não posso falar que foi para o inferno, mas não posso falar que foi para o céu, pelo que eu conheço da palavra. Mas não posso falar. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. O cidadão estava na cruz. Ele estava sendo crucificado por quê? Porque era um marginal, um bandido perigoso, um criminoso. Ele clamou a Jesus no último momento dele. Falou: Senhor, quando o Senhor for entrar no céu, teu reino lá, lembra de mim. Ele falou: hoje mesmo nós nos veremos lá. Esse hoje de Deus, porque às vezes o hoje nosso é o hoje, mas o hoje de Deus é um determinado dia que Ele programou. Você compreende isso ou não? A Bíblia fala de vários tipos de hoje. É o hoje que Deus programou. Então Ele falou: hoje mesmo nós nos veremos lá. Irmão, desperta, desperta, desperta. Sem o Espírito Santo, sem o respeito à palavra, não vai. E de que me adianta ganhar o mundo todo e perder minha alma? Moisés entendeu isso. Você precisa entender isso também. Você que está compreendendo, Senhor, você precisa entender isso também. E conhecer a palavra de Deus, para não ficar vivendo sobre os julgos de homem, sobre doutrina de homem, sobre ensinamento de homem. Conhecer a palavra de Deus, para viver segundo ela.
Porque não é a doutrina humana, doutrina é tipo de ensinamento. Não é a doutrina humana que vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é a doutrina do Senhor Jesus. É um entendimento que vem dele. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.